Quem está feliz essa noite? Encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Não tem ninguém bonito aí do seu lado? Se não tiver ninguém bonito aí, é só olhar aqui para cima, tá bom? Mas não é para mim não, é pro Délio, né? A apóstolo Uriel está com um terno ali que nem Salomão teve um igual aquilo ali para vestir, né? Está bonito demais. Muito feliz de estar aqui nessa noite. Essa igreja aqui é a minha igreja. E nesta oportunidade acompanhando a equipe dos Gideões Missionários da Última Hora. Eu tenho certeza que Deus irá falar conosco aqui. Alguém trouxe Bíblia nessa noite? Ninguém trouxe Bíblia? Aqui ninguém falou nada? Eu vou perguntar de novo. Alguém trouxe Bíblia nessa noite? Então levante a sua Bíblia para o céu para ouvir. Isso. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos, capítulo de número 2. Vou pedir ao nosso sonoplasta para ter piedade do pregador, como você tem dos cantores. Os cantores vêm cantar e ele coloca o melhor som que tem, põe até efeito na voz, né? Aí o pregador não coloca nada, tá, gente? Socorre aí que eu vou orar por você depois, tá? Me dê um pouquinho de agudo aqui, e se você puder desligar o compressor, você vai poupar a minha voz para eu pregar mais uns 3 dias aqui na América. Okay? Nosso tecladista um pouquinho mais baixinho só. Muito obrigado. Atos, capítulo de número 2, está escrito assim: e ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento forte e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E foram distribuídos entre eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Versículo 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E a igreja diz amém. Amém. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Aperte a mão dele ou dela com carinho até eles falarem aleluia. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, nós te exaltamos e te glorificamos. Nós entendemos que mais uma vez a sua igreja está reunida e está faminta pela sua presença, pelo alimento que virá do céu. Cumpriu a mim, Senhor, a tarefa de ser o garçom nesta noite, e somente isso é o que eu sou. Mas o cozinheiro já preparou o melhor alimento para nós, Pai. E daqui a pouco estaremos todos fartos com a sua glória. É claro, ó Deus, que isto é um trabalho em conjunto. Uma andorinha sozinha não faz verão. Eu tenho certeza que não estou sozinho nesta oração, meu Pai. A sua igreja está orando comigo. Nós vamos romper o céu de bronze nesta noite, e vamos trazer o céu aqui para baixo. Envia anjos de fogo para estarem neste culto conosco. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, toma ele nas suas mãos esta noite, meu Pai, e fala conosco profundamente. É o que eu te peço agora, em nome de Jesus. E toda a igreja diz amém. Os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom. Graças a Deus. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, amigos que vieram de longe, igreja que aqui está reunida, eu tenho nesta noite uma mensagem que pode mudar a sua história para sempre. O culto de hoje
é um culto aguardado. É o culto de domingo. É o dia do Senhor. Pessoas que aqui estão, passaram a semana toda trabalhando, cansados, deram seu suor sobre esta terra e tiraram o dia de hoje para virem ao altar do Senhor, para agradecer a Deus pela semana, mas também para receber aqui uma injeção de ânimo, para amanhã encararem as lutas dessa terra. Eu tenho certeza que Deus pode renovar a sua alma nessa noite, como pode renovar a sua fé. É claro que nós não podemos esquecer que estamos em uma igreja pentecostal. E em uma igreja pentecostal, a ausência do barulho é um problema muito sério. Ou o pregador não está agradando, ou tem alguma coisa que está pesada. Eu não sei se é o ar-condicionado que está ligado, que está gelado, a minha mão está quase endurecendo aqui. E talvez isso deixe você muito confortável. Mas se você quer ver Jesus fazer alguma coisa nesse lugar, dê a Ele o que é dele, e Ele dará a você aquilo que lhe pertence. Mande glória para cima, e Ele vai reverberar, mandando glória aqui para baixo. Alguém ainda acredita que nós somos pentecostais aqui? Então levante a mão direita para o céu, já no início da pregação desse pastor. Agarre o ombro de quem está do seu lado, com carinho e respeito. Chacoalhe a pessoa, de repente ela acorda. Isso, diga ela: Deus te trouxe aqui para mudar a sua história hoje. Diga: mas se ficar dormindo não adianta. Tem que estar ligado e funcionando. Posso ouvir um grito de glória a Deus bem alto aqui? Isso aqui é interessante, estar ligado e funcionando. Lá no Brasil tem algumas igrejas que usam "está ligado", irmão. Um dia desse comecei a prestar atenção, mãezinha, e descobri que tem pessoas que estão ligadas, mas não estão funcionando. Alguém aqui tem televisão na sua casa? Quando você aperta lá o stand-by da televisão, você desliga, o que acontece? A televisão apaga, mas fica uma luzinha vermelha lá dentro. Isso indica que ela está ligada na tomada, mas não está funcionando. Eu acho que a maioria dos crentes acaba entrando na igreja e eles são do mesmo jeito. Eles estão ligados na fonte, mas não estão funcionando. Minha oração é que Jesus aperte a teclinha power, né? Que Ele aperte sobre você e você comece a funcionar, porque aí o céu vai descer sobre nós aqui com muita alegria. Eu li alguns versículos da Bíblia Sagrada apenas para embasar o pensamento e a inspiração que Deus colocou no meu coração na noite de hoje. Eu estava percebendo o mover de Deus no culto, os adoradores, os cantores, as pessoas apresentadas. Pude observar algumas pessoas que ofertaram já, algumas pessoas que estão alienadas do culto, porque nem todo mundo consegue entrar no culto. Todos entram na igreja, mas entrar no culto é só alguns, porque entrar na igreja até cachorro entra quando a porta está aberta. Mas entrar no culto é sair da esfera da terra e é assistir o culto diante do Senhor. E diante dele há abundância de alegria, está escrito na palavra. E eu comecei a me lembrar que entre nós existe uma presença invisível, às vezes imperceptível. E a ausência da percepção deste ser é que faz o culto perder a essência. E eu não estou falando, pasme você, não estou falando de Jesus. Estou falando daquele que faz Jesus ser real para nós aqui nesse mundo. Eu falo do Espírito Santo. E Ele está aqui nessa noite. Não sei se Ele te esperou na entrada, ali pela porta da escada, se Ele te aguardou na entrada da igreja, mas eu sei que quando você colocou os pés no santuário e passou por Ele, Ele suspirou de alegria. Porque Ele olhou para você, deu uma olhadinha lá para o céu e disse: quem sabe é hoje. Quem sabe é hoje que Ele pode renovar a sua alma, despertar os seus dons, devolver para a igreja aquele brilho que ela sempre teve e trazer de volta a essência mística de um culto de adoração pentecostal. Um culto de adoração pentecostal, ele é movido com esse combustível que é liberado pelo homem. O homem é o único ser na terra que, quando abre a boca para dar um grito de glória a Deus, ele move a mão que move o mundo. A mão de Deus é movida quando o homem age. E eu queria nesta noite falar sobre este ser, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Que o Senhor, meu Deus, me guarde e me dê aqui autoridade para falar e me exonere de qualquer erro que eu cometa, porque falar sobre um ser que criou os céus e a terra não é fácil, mas Ele está aqui dentro. Pode parecer presunção, pode parecer até que esse pregador está aqui faltando alguns parafusos da sua cabeça, mas não, eu tenho certeza de que fala a verdade. Deus está aqui nesse lugar. A presença dele é real. Eu não vejo, mas eu sinto. Esse arrepio que sobe pelo seu corpo, os seus olhos que marejam em lágrimas,
a vontade que de vez em quando vem de darmos um grito de glória a Deus. E como eu amo ver aqueles maluquinhos que de vez em quando ficam de pé e erguem a mão para cima, porque esses acabam quebrando todas as regras naturais. Assustam quem está à esquerda, assustam quem está à direita e chamam a atenção daquele que está lá em cima. Tudo isso acontece porque a presença dele aqui está. Pergunte ao seu irmão: você crê que ele está aqui? Não, mas pergunte com mais força, com mais vontade. Diga: você crê que ele está aqui? Enquanto você pergunta aí, eu quero perguntar ali para o meu pessoal no Facebook. O Facebook criou uma ferramenta chamada Mentions. E eu tenho 3 milhões e 100 mil seguidores. Nós anunciamos, deve ter pelo menos umas 300 ou 400 mil pessoas assistindo o culto aqui agora. Já passou de 500 mil pessoas, o Wagner está dizendo ali. Então o culto da Revival Church hoje está sendo visto literalmente por meio milhão de pessoas. E eu vivo falando para todo mundo que essa igreja é uma igreja cheia do Espírito Santo. Então vocês não me envergonhem, porque de vez em quando ele vai dar um close em vocês aí. Eu quero falar sobre o Espírito de Deus. O Espírito que move os céus e que move a terra. Quero falar sobre todas as funções e unção que ele tem derramado ao redor deste nosso mundo durante milhares e milhares de anos. Tudo isso embasado em uma promessa feita por Deus através de um jovem que tinha 17 anos de idade e que viveu no período mais seco da história de Israel. O seu nome era Joel. Joel tinha 17 anos de idade. Não estava habitando no deserto. Estava habitando na terra que manava leite e que manava mel. E a terra que manava leite e manava mel era a terra da promessa. E aqueles que agora habitam na terra que manda leite e manda mel são aqueles que receberam a promessa que o Senhor havia feito a Abraão. E eles receberam, por inferência de parentesco, a mesma bênção. Eles estão na terra que manda leite e mel, mas estão vivendo dias de sequidão. Eles estão vivendo na terra que manda leite e mel, mas estão vivendo um tempo vazio da presença e da unção do Espírito de Deus. Não há fé em Israel. Quem conhece o livro do profeta Joel sabe do que eu estou dizendo. Foi sobre os dias de Joel que profetizou Jeremias, quando ele gritou um versículo que parece mais um poema: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Ao dizer isto, o profeta estava dizendo que chegaria um tempo que mesmo na terra que manava leite e mel, haveria sequidão. No tempo das colheitas não haveria frutos, não haveria semeaduras que pudessem ser colhidas naquele tempo. Tudo isso porque Israel havia infringido uma lei. E a lei que eles haviam infringido era uma lei que o Senhor passou anos, centenas de anos, avisando, puxando as suas orelhas e dizendo: eu suporto quase tudo de vocês. Suporto a ranzinzice de vocês. Suporto às vezes a falta de fé de vocês. Suporto os seus pecados. Mas não suporto que vocês estejam na minha terra e não deem glória ao meu nome. Não aceito que vocês desfrutem daquilo que eu dei sem olhar para cima pelo menos uma vez ao dia e dizer assim: muito obrigado por tudo que nós temos. Israel, o Israel que está no tempo de Joel, haviam trocado Deus pelos postes ídolos do seu tempo, pelos Baalins, por Baal, Astarote, Azera, Marduk, os deuses da Mesopotâmia antiga. E quando Deus anunciou sobre isso a Israel, ele disse no livro de Deuteronômio: se vocês me trocarem por um outro Deus, eu fecharei o céu em cima de vocês. Isso aqui não era uma leitura espiritual, era uma palavra profética literal. O Senhor estava dizendo: não vai chover sobre a terra. Israel era um povo semita, viviam na terra, viviam daquilo que a terra produzia. Eles tinham duas esperanças ao ano: a cega e o verão. Na cega eles plantavam os cereais, no verão eles plantavam os frutos. Quando os cereais não vingavam, havia esperança nos frutos. Quando os frutos não vingavam, havia esperança nos cereais. Quando colhiam os cereais e não havia frutos, Israel trocava os cereais com as outras nações ao redor, em troco de frutos. E quando não havia cereais e só havia frutos, Israel trocava os frutos em troco de cereais. Então havia duas oportunidades de salvação para Israel ao ano: era a cega e era o verão. Mas nos dias de Joel, fracassou a cega, não choveu. Fracassou o verão. Flávio Joséfos diz que no verão de Israel, no tempo de Joel, choveu. Mas a chuva foi tão raquítica que ela chegava a 1,5 metros do chão e não molhava a terra. O mormaço que subia da terra era tão quente que o mormaço batia nas gotículas de água que haviam caído e a água evaporava antes de tocar no chão.
Joséfos diz que dos frutos Deus fez uma brincadeira com Israel. Ele fez as maçãs ficarem bonitas, ele fez as tâmaras ficarem bonitas, ele fez os morangos ficarem belos e bonitos. Mas quando os colhedores iam colher os frutos, ao apertarem pela pressão da mão para arrancar a maçã da árvore, para tirar as tâmaras da árvore, para colher os morangos, a força da mão deles esmiuçava os frutos, porque por dentro era apenas poeira. O tempo foi tão terrível que caiu sobre Israel uma maldição como nunca antes havia acontecido. E é nesse período que Deus levanta um garoto de 17 anos, porque os velhos haviam perdido a fé, os casais haviam perdido a fé, todos olhavam para o céu e acreditavam que Deus já não existia. E é Joel quem começa a passar um pregão por aquela terra, dizendo: há uma esperança, se o povo orar, se o povo começar a confessar os seus erros, se o povo começar a dar gritos de glórias àquele que lá no céu está, Deus pode mudar a situação e reverter o quadro. A seca só irá embora se os seus olhos estiverem lacrimejando. Esta era a profecia de Joel. E foi nos dias dele que ele mesmo narra a história. Foi gradativamente acontecendo uma mudança. Os velhos que já não criam começaram a ir para a rua, rasgavam suas vestes, raspavam as cabeças, jogavam cinza sobre as cabeças e começaram a orar. Os homens e mulheres que tinham a vida normal passavam pelos velhos e a princípio os ignoravam, chamando eles de loucos, de desequilibrados e de fanáticos. Mas como a chuva não vinha, daqui a pouco não era só os velhos que estavam na rua. Aqueles que passaram murmurando deixaram as suas casas e vieram para o meio da rua orar também. E vieram os casais, diz Joel. Joel acrescenta, ele diz que depois dos casais vieram os recém-casados. Meninos e meninas que estavam em lua de mel deixaram as suas luas de mel para irem no meio da rua orarem com os casais e com os velhos. A Bíblia diz pela boca de Joel que naqueles dias as mães pegaram seus bebês desmamados e colocavam eles deitados na rua, abriam os panos para que o sol castigasse a pele das crianças, para que elas chorassem, e o choro dos bebês começou a subir ao céu também. E de repente houve uma revolução em Israel, porque tem lágrimas de velhos, gritos de casais, recém-casados estão chorando, e tem choros de bebê também. Mas nem isso fez Deus mover a mão dele. Até que de repente, Joel diz, as vacas magricelas começaram a olhar para o céu e a mugir. Joel começa a dizer, não foram só as vacas que olharam para o céu, as ovelhas olharam para o céu e começaram a balir. E isso começou a mexer com o coração de Deus. Joel diz que os filhos do urubu começavam a cantar nas árvores, porque o pecado dos homens não havia atingido somente seres humanos, começou a atingir criaturas que nada tinham a ver com o pecado deles. E somou-se as lágrimas dos velhos, o clamor dos casais, os jovens casados, os choros dos bebês, o mugido da vaca, o balido das ovelhas e o canto dos pássaros. E houve um trovão no céu. E Deus, que estava de costas, olhou para Israel, foi no ouvido de Joel e disse, Joel, agora eu vou revirar essa situação. Não clamaram a Baal, porque clamaram antes e ele não ouviu. Clamaram aos deuses da Mesopotâmia, mas eles não ouviram. E agora estão gritando pelo meu nome, e eu vou dar a resposta. Deus abriu a boca do profeta Joel, e Joel subiu em cima de um elevado, usou as mãos como se fossem duas cornetas e deu um grito. E o grito dele foi esse: assim diz o Senhor, eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. Naqueles dias derramarei do meu espírito até sobre os servos e sobre as servas. Naqueles dias derramarei do meu espírito ao ponto de colocar sinais nos céus e sinais na terra. O sol se escurecerá, a lua se tornará em sangue, a terra vai regurgitar, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem crê nesta profecia dê um grito de glória a Deus. Eu me empolgo ao falar sobre isso, porque a profecia de Joel não era
apenas para os nossos últimos dias. A profecia dele tem que ser olhada dentro do ponto de vista do tempo em que foi dita. Joel estava dizendo que estavam chegando os últimos dias do sofrimento deles. Estava acabando o tempo da seca. E quando o tempo da seca acabasse, o Senhor ia fazer chover sobre eles. E a chuva viria como o Espírito de Deus. A chuva, quando cai, ela não segrega uma casa. Ela não escolhe a casa A para chover e a casa B, não. Quando ela vem sobre toda a região. Era isso que Joel estava dizendo. A água do Senhor virá como o seu Espírito e vai descer sobre todos. Ninguém ficará seco. E é isso que eu vim profetizar aqui nesta noite. Vai cair sobre nós uma unção de Deus tão grande. Pode rir, pode debochar e pode não acreditar, mas eu vou profetizar de novo. Vai acontecer um reboliço tão grande aqui em Everett, que daqui a alguns dias vai ter crente que para entrar aqui dentro vai ter que pegar uma senha lá fora. De tanta glória de Deus que vai descer. Porque o tempo de colher tudo que se plantou é chegado. É chegada a hora de receber a presença da glória do Senhor. Alguém pode confirmar, dando um grito de glória a Deus comigo aqui? Então empolga o seu irmão do seu lado e acredite. Isso, reage e acredite. Não deixe só o pregador com seus gritos. Não deixe só o pregador com o seu pulmão que já está quase estourando. Me ajude a crer. Me ajude a chamar a atenção de Deus. Me ajude a chamar os olhos do Senhor para cá. Chega de seca. Chega de treva. Chega de miséria. Chega de prova. A palavra que está no meu coração nesta noite é uma. E eu queria liberar ela pelo Espírito. A palavra é esta. Basta. Chega. Chega. Pega essa palavra para você. Você vai sair daqui hoje gritando isso. Vai colocar os pés na sua casa e vai gritar bem alto. Chega. Já provei que sou fiel. É hora de começar a colher o que o Senhor vai. Já teve gente demais que riu. Já teve gente demais que murmurou. Já teve gente que até comprou ingresso para ir no enterro da gente. Estão esperando a missa de sétimo dia que nunca vai acontecer. Porque se chegarem lá vão ver um recadinho assim: com licença, ressuscitei, estou de pé e a chuva do Senhor voltou a cair sobre nós. Alguém acredita nisso aqui? Então não dá um grito, não dá um berro de glória a Deus. O que Deus fez nos dias de Joel, Ele quer fazer nos nossos dias. Mas o Senhor só pode fazer se nós dermos valor a esta glória. Muitas vezes falamos do Espírito Santo como se fosse uma coisa. E Ele não é uma coisa, Ele é uma pessoa. Sr. George, Ele é uma pessoa. Uma pessoa, para ser uma pessoa plena, ela tem que ter alguém que converse com ela. Ela tem que ser reconhecida como um ser vivo. O Espírito do Senhor está entre nós, fazendo uma vistoria entre essas poltronas, passando por você. Que nós passamos às vezes o culto todo, olhando para a esquerda, olhando para a direita, fora aqueles que parecem que estão sentados em cima de um formigueiro, que não sentam para nada, só Jesus na causa. Não basta entrar aqui dentro e ficar olhando para o pregador com esse olho seco, segura aí. Esse olho seco parecendo um olho de sapo que morreu no dia de enchente. Não adianta você vir, cruzar as pernas, os braços, botar a mão no queixo e dizer assim: vai, vamos ver. Não, não é isso que o Senhor quer. Isso aqui não é um teatro. Isso aqui é a casa do Senhor. E Ele está aqui. E eu te provo que Ele está aqui. Olhe do seu lado e você vai ver o Senhor tocando o irmão. Já tem gente batendo palma, já tem gente falando em línguas. Em compensação, tem algumas pessoas que não param de mascar essa desgraça desse chiclete. É por isso que o Senhor não pode tocar em você. Vai que você dá um grito de chiclete, cola no cabelo da irmã que está na sua frente, vai virar um inferno. Por gentileza, acredite que o Espírito do Senhor está aqui. E se Ele está aqui, dê a Ele o que é dele. Ajude Ele a tocar o coração do Pai nesta noite. O Espírito de Deus está conosco desde a criação do mundo. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Lembra que está escrito lá? Comecemos pelo verso 1. No princípio criou Deus os céus e a... Por favor, reajam. Os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Já me arrepio o corpo inteiro, porque no segundo versículo da Bíblia já mostra quem é Ele e o que é que Ele faz. A palavra pairava não significa parava, entenda isso.
tem um izinho aí no meio que muda a palavra. A palavra pairava significa movia-se, movimentava-se. Eis aqui a atitude do Espírito. O Espírito Santo não é um espírito parado, não é um espírito amordaçado, envidraçado, engessado. Ele não vem para cá e fica parecendo uma estátua de museu, não. Enquanto eu prego aqui, ele se move ali, se move lá, ele toca aqui. Quando Adão foi criado, depois que Deus deu a ele a sua imagem e a sua semelhança, Deus plantou dentro de Adão o Espírito Santo. Como é que você acha que Adão falava com Deus todos os dias de tarde? Como é que você acha que Adão falava no idioma que Deus entendia? E melhor, ele entendia o idioma de Deus. O que é que fazia o homem conversar com Deus na língua dele? A presença do Espírito Santo. O que liga o homem a Deus é a presença do Espírito Santo. É como um trombone, é como um instrumento. Aquele teclado que está sendo tocado por aquele moço ali, que é uma bênção na minha vida. O teclado é perfeito, o moço é perfeito, mas se tirar aquele cabinho que está funcionando ali, desliga tudo. Existe um elo de ligação entre o instrumento e o músico. O músico é o Senhor, você é um instrumento. O que te liga ao músico é o Espírito Santo. Então essa falta de gritos de glória, essa falta de alegria, essa falta de lágrimas, não vem com essa história que você amadureceu, que você conversa para boi dormir. Aqui não tem ninguém amadurecido o suficiente. Não é isso. É que você no meio do caminho perdeu a fé. Você se enferrujou. Você sentou com gente que não devia. Passou a metade da sua vida na América sentado perto desses coveiros de igreja. Gente que só porque está na igreja desde a época de Noé. Com todo respeito, não tem ninguém tão velho assim, mas que pisou no barro que sobrou na terra. As pessoas acham que sabem tudo sobre Deus e acham que podem colocar limites. Ah, meu Deus do céu, um dia desse eu entrei numa discussão num curso de teologia e alguém veio perguntar para mim: pastor, o que o senhor acha dessa questão das pessoas caírem no chão? Eu falei: por quê? Não, porque nós estamos aqui e 2 mestres disseram que aquele que cai para frente é de Deus e o que cai para trás é do diabo. Eu disse: como é que ele chegou a essa linda conclusão? Ele citou a Bíblia, pastor. Todos os homens que receberam a visitação de Deus caíram para frente ajoelhados, e todo mundo caiu para trás, caiu em pecado. Aí eu lancei a seguinte pergunta, né? Como legislador eu sempre faço muitas questões. Se cair para trás é do diabo, se cair para frente é de Deus. E se a pessoa cair sentada? E se a pessoa cair de lado, como é que fica? E eu puxei a orelha deles dizendo: quem é um homem para dizer que sabe tudo sobre Deus? Está para nascer um ser nesse mundo que diga assim: eu sei tudo sobre Ele, sei como Ele age. Pois bem, Deus vai agir aqui de um jeito que você nunca viu na vida, e tomara que você tenha sensibilidade para entender isso. O Espírito está se movendo. O Espírito deixou de se mover em Adão quando Adão errou, mas permaneceu sobre a sua descendência, até que um dia o homem pecou tanto que Deus chamou um dos descendentes do homem e disse assim: o meu Espírito não estará mais com o homem na terra. Deus anunciou a destruição da raça humana. Colocou dentro da arca Noé, seus filhos, suas esposas, e ao saírem da arca, saíram apenas com a presença dele, mas sem a presença física do Espírito, que foi arrancado da terra naqueles dias e levado ao céu. O homem se tornou uma criatura, uma persona não grata. O homem se tornou uma criatura em quem Deus não queria mais colocar sobre ele o seu Espírito. Vamos entender isso mais para frente, quando Jesus defende o Espírito Santo, falando: você pode pecar contra o Pai, pode pecar contra o Filho, mas não pequem contra Ele. Se existe sensibilidade e fragilidade, não no quesito de poder, porque Ele é todo poderoso, mas se existe sensibilidade e fragilidade, é na pessoa do Espírito. Ele não comunga com coisas todas. Ele não comunga com murmuração. Ele não comunga com o coração fechado. Ele não comunga com dúvidas de um culto como esse. Ele quer apenas que você faça a sua parte, que é dar a Deus aquilo que é para Deus. O Espírito do Senhor foi arrancado da terra, e o Velho Testamento se tornou um inferno. Um inferno ao ponto dos homens que se levantaram depois de Noé matarem suas mães para casarem com elas.
ou mataram os seus pais para casarem com as suas mães e terem filhos com elas, como foi o caso de Nimrod, o homem que construiu a Torre de Babel. Matou o pai para ter relações sexuais com a mãe. A raça de homens que se levantou na terra só sabiam fazer algumas coisas: casar, dar-se em casamento, comer e beber. Esqueceram a obra primária, que era adorar ao Senhor. O homem sem o Espírito de Deus se tornou um lixo. Eu costumo dizer que o maior símbolo do homem no mundo dos animais racionais, o homem sem o Espírito Santo é como um porco, um suíno. Pergunte por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Alguém aqui já viu um porco olhar para o céu? Tenta lembrar, tem gente que já morou na roça. Agora fala how are you, mas veio lá com o pé vermelho e rachado, que eu sei. Lembra do porco lá do Rabicó? Tenta lembrar do Rabicó olhando para o céu. Lembra, você nunca vai ver um porco olhar para o céu. Pergunte por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Porque ele não tem articulação no pescoço. Ele só consegue olhar para baixo. E quem olha para baixo tem uma vida como a de um porco. Só se mete em coisa podre, só vive no meio de lavagem e acaba servindo de comida para os outros. Este é o símbolo do homem sem o Espírito Santo. Pastor, e o homem com o Espírito Santo? Aí eu tenho outro símbolo para ele. Se o homem sem o Espírito Santo é como um porco que só olha para baixo, o homem com o Espírito Santo é como uma águia. Ele olha para cima, ele olha frontalmente. E quando ele vê uma tempestade, só tem dois caminhos, não tem três. Não, pastor, deveria ter três: para baixo, para o meio e para cima. A águia não conhece três caminhos, só conhece dois. Ela não desce. Ou ela rompe a tempestade pelo meio, ou ela voa acima da tempestade. Assim é o homem cheio do Espírito Santo. O homem sem o Espírito Santo é igual uma tartaruga de pé para cima. Alguém já viu uma tartaruga de pé para cima? Pense no bichinho que mexe, mexe, mexe e não sai do lugar. Agora o homem com o Espírito Santo é como uma locomotiva acesa. Ou você sai da frente, ou ele te atropela, porque ele tem combustível dentro dele. Um homem sem o Espírito Santo é igual um carro desses lindos que vocês têm aqui na América, que lá no Brasil a gente chama de importado. É um carro importado sem combustível. Não presta para nada, a não ser beleza. Agora o homem com o Espírito Santo, ele parece um Fusquinha 66. Lembrou do Fusquinha 66? Aqueles, as duas portas abertas parecem duas par de orelha de Topo Gigio. Um homem com o Espírito Santo é como aquele Fusquinha velhinho, mas com tanque cheio. Você deu partida, ele vai embora. Tem alguém que tem o Espírito Santo aqui? Ah, mentir para Satanás. Quem tem o Espírito Santo não fica com essa cara feia o culto inteiro, não, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Quem tem o Espírito Santo num culto pentecostal não fica com essa boca travada. Segura aí. Essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Os que são cheios do Espírito Santo não dê um grito, não. Dê um berro de glória a Deus nesse lugar aqui. Eu prego aqui há 15 anos. Marquinhos me lembrou ali. Ele falou: a primeira vez que o senhor pregou aqui, quando foi em 2000. E depois de 15 anos, eu acho que eu sou um dos poucos pregadores que ainda vem aqui que o povo tem paciência de ouvir. Por quê? Essa semana aqui nessas viagens me perguntam: pastor, qual é o seu segredo? E eu sempre digo: tem azeite no botija. O crente muda. Diga para o seu irmão: a gente muda. Diga: mas só pode mudar por fora. Por dentro não. Olha só, eu mudei por fora. Olha como é que eu estou lindo. Até o cabelo deu uma mudada agora. Mudei. E mudei por fora. E tem crente que ainda brinca comigo por causa disso. Esse pastor não é mais o mesmo. Não sou mais o mesmo por fora. Mudei a embalagem. Mas aqui dentro ainda tem um menino da vida tatu, que cresceu na fé, subindo monte, descendo monte, que ainda acredita em profecias e acha que num culto desse Jesus pode batizar com o Espírito Santo ainda. Tem alguém aqui que tem essa essência de fé? Então rasgue a sua boca, dê mais um grito de glória a Deus bem forte. Os homens perderam o Espírito Santo no Velho Testamento. E eu acredito que aqui começa a intercessão de Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus intercede desde a eternidade passada. Eu imagino Jesus começando a falar ao Pai: Pai, o homem sem o Espírito Santo vai ser essa miséria para sempre. Mata, morre, dorme com mãe, dorme com pai, dorme homem com homem, dorme mulher com mulher, dorme homem com animal. O homem sem o Espírito Santo é um lixo. E o pai dizendo: mas o Espírito Santo não pode ficar lá com eles, porque eles não dão valor a eles.
E eu imagino Jesus dizendo assim: ó Pai, preste atenção, nem todo mundo é igual a todo mundo. Temos a mesma essência, mas temos temperamentos diferentes. Somos feitos do mesmo pó da terra, mas os sentimentos variam de um ao outro. E Deus olhou para a terra e transformou a terra num laboratório, e começou a procurar esses que eram sensíveis. E Deus escolheu no meio da raça humana 3 categorias de seres humanos para receberem o Espírito Santo de volta: os reis, os sacerdotes e os profetas. Quais eram as pessoas? O que fazia esses homens serem diferentes? O óleo que descia sobre a cabeça deles, a consagração, a unção, a separação, a segregação deles do meio dos demais. E esses homens se tornaram em cobaias. E Deus começou a transformar o mundo em um laboratório. É como se Deus pegasse um conta-gotas. Lembra de conta-gotas? Deus viesse aqui, pegasse um pouquinho do Espírito Santo e diz: vou fazer um teste. Olhava os homens, separava aqui reis, sacerdotes e profetas e pingava sobre eles um pouquinho só. E aconteciam fenômenos. Um homem cheio do Espírito Santo transformava uma queixada de jumenta em uma metralhadora R-15. Um homem cheio do Espírito Santo, pastor Marco Aurélio, transformava um pedaço de madeira numa chave capaz de abrir o mar vermelho em 2. Um homem cheio do Espírito Santo era capaz de transformar uma harpa em arma de expulsar demônios. Um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo transformava um cântico em um ritual de guerra para vencer. Deus começou a perceber que existem homens e homens. Eu até entendo isso. Eu entendo porque uns entre nós gritam, outros entre nós se calam, porque isso é temperamento. Mas existe uma coisa que pode mudar o temperamento. Pergunte o quê? A necessidade. Eu vou repetir. A necessidade cria um líder. A necessidade abre a porta para aquilo que você nunca antes imaginou que você dependeria ou buscaria. Eu não me canso de contar essa história porque ela mudou a minha vida, a vida da minha família. E é bom contar porque minha esposa está presente aqui. Já contei aqui nesse púlpito. Eu era recém-casado, ela filha de uma família de bem de situação financeira, ela estudava, e eu nasci na Vila Tatu. Recém-casada, ela teve coragem de casar comigo, foi o único erro da vida dela. Casamos. E na primeira semana, depois da lua de mel, sexta-feira, eu disse: filha, vamos? Ela disse: para onde? Vamos para a oração? Ela até começou a se arrumar. Aí eu disse: mas a oração não é na igreja não, é no monte. Aí a doutora Edileuza, aquela branquinha ali, ela olhou para mim e disse assim: você vai orar onde? Eu disse: no monte. Ela disse: no monte que você fala? É lá no meio do mato? Eu disse: é no meio do mato. Ela disse: lá no meio do mato que tem percevejo, cobra, sujeira, terra. É lá? Eu disse: é lá mesmo. Ela falou: por que você não ora na igreja? A igreja tem chão frio, tem água potável, tem teto para cobrir, tem ventilador, tem tudo. Por que tem que orar no meio do mato? E eu não soube responder a ela, porque era uma cultura. Eu me converti orando no meio do mato. E eu dizia para ela: eu não sei, é porque orar lá é bom. E ela disse: mas é bom por quê? Eu não tinha uma explicação lógica para dar a ela. E deixei ela para lá e fui para o monte. Sexta-feira da frente, já me ajeitei e eu ousei. Digo: filha, vamos comigo orar? Ela disse: aonde? Eu disse: lá. Ela disse: lá? No mato? Eu disse: é. De novo você com essa história? Eu disse: vamos orar, minha filha, Deus ajuda a gente. Ela começou a dizer, aí ela arrumou uma desculpa, que só mulher, né? Mulher é uma bênção, né? Ela olhou para mim e disse: meu filho, deixa eu te explicar, você é expansivo e eu sou fleumática. Eu tive que procurar no dicionário o que é isso. Casa com uma doutora que vai dar isso para você. Eu fui depois do fleumático, são pessoas tímidas, introvertidas. Expansivos são pessoas calientes, pessoas que falam demais, pessoas como Marco Aurélio, que é ligado em 380 volts. Thank you. É Red Bull, mas aqueles remedinhos tarja preta, que eu sei. Então, é isso, tem pessoas que têm temperamento, e ela me explicou isso. Ela disse: veja só, no culto você pula, grita e fala em línguas, e eu fico no meu cantinho chorando. Você sente Deus do seu jeito, e eu sinto Deus do meu jeito. E eu disse: você tem razão, mas não vou parar de orar no monte. Passei orando no monte 6 meses, aí eu já não falava mais para ela. Até que numa sexta-feira eu estou me ajeitando, quando eu posso sair de casa, ela perguntou: aonde você vai? Eu disse: alô, hoje é sexta-feira. Monte?
Ela disse, espera que eu vou junto. Você vê, glória a Deus, né? Eu fiquei com medo. Eu fiquei pensando o que deu nela. Ela estudando naquela época, terminando o magistério, será que ela está fazendo alguma matéria? Será que ela está fazendo alguma coisa para tentar depois falar que eu não tenho motivo mais para ir no monte? E a minha cabeça viajou. Era meia hora de casa até o monte. Eu levei 1h30 para chegar lá, dei voltas para ver se ela desistia. E ela não desistiu. Aí não tinha outro jeito, disse, vou para o monte. Quando eu cheguei lá no meio do mato, era uma fazenda, a gente chama de monte, mas era só um lugar no meio do ermo, né? Quando eu cheguei no lugar, eu tinha que pular uma cerca. Eu disse, está pronto? Eu disse, estou para quê? Vamos pular a cerca. Eu disse, mas não tem um caminho. Não, o caminho é esse. Segurei a cerca, pisei de cá, levantei de cá, ela passou. Antes de entrar lá naquela área, ela disse, filha, nós temos um ritual. Ela disse, qual? Antes de entrar lá dentro, a gente faz uma oração aqui. Eu falei, por quê? É que a gente pede perdão dos pecados aqui. Eu falei, por quê? Porque tem um monte de profeta lá dentro. E quando os profetas começam a orar, as coisas começam a aparecer. Então a gente já faz um concerto aqui para evitar constrangimento lá dentro. E eu falei, então vamos orar. E nós oramos, fizemos nosso concerto, eu orei, já pedi perdão para ela pediu perdão para mim. E entramos. Quando entramos no meio daquela escuridão, até acostumado com a escuridão, eu fui guiando ela e eu levei ela para um lugar. Botei ela na frente de uma árvore. Ela falou, para quê? Eu falei, se você for uma das nossas, você vai entender daqui a pouco. Todo crente que vai em monte tem uma árvore dele. Alguém já orou em monte aqui? Deixa eu ver. Ah, mas vocês estão quietos por quê? Não me deixa sozinho aqui não. Gente que ora em monte sabe que isso aqui é coisa de louco. Cadê os loucos que oram no monte aqui para ver?